Os medidores de vazão que nós vimos até agora, eles são conhecidos como medidores tradicionais. E eles apresentam algumas limitações pelo fato de seus sensores primários necessitarem ser submersos no fluxo a ser medido. Essas características têm a desvantagem de produzir perdas de pressão na linha, como também um acúmulo de partículas ou impurezas no sensor, podendo ocasionar erros de medição. Então, os medidores de vazão do tipo especial objetivam-se, superar exatamente essas limitações. Dentre os medidores especiais, nós temos o tipo magnético. O princípio de medição é baseado na lei de Faraday, que diz: quando um condutor se move dentro de um campo magnético, é produzida uma força eletromotriz na frente proporcional à sua velocidade. Então, o medidor magnético ele consiste basicamente de duas partes: um gerador de campo magnético e um par de eletrodos. Então, a bobina do gerador, quando percorrida por uma corrente, produz um campo magnético com densidade de fluxo magnético igual a B. Se a velocidade média do fluido que passa pela tubulação é igual a V, quando medida por um par de eletrodos instalados perpendicularmente, então nós temos aqui o eletrodo de um lado e do outro, tá? Do meu tubo, perpendicularmente ao fluxo magnético, produzirá uma força eletromotriz e induzida nestes eletrodos. Então, olha aqui, ó, eu tenho o campo eletromagnético sendo gerado, tá? Então, a amplitude da força eletromotriz gerada aqui, que é a tensão eletromotriz, é igual ao fluxo magnético vezes o D, que é a distância entre os eletrodos, que neste caso é o diâmetro da tubulação, e V, a velocidade média do fluido. Então, nós sabemos que vazão volumétrica é igual à área da seção transversal vezes a velocidade com que esse fluido passa por esta área. Tá? Considerando então uma tubulação cilíndrica, nós temos a área como π sobre 4d ao quadrado vezes a velocidade para a vazão. Então, a vazão 4πd ao quadrado vezes v. Isolando a velocidade do fluido aqui na relação que nós temos da amplitude da força eletromotriz gerada neste medidor, nós teremos que a vazão ela é dada por π sobre 4 dividido vezes o E, que é a força eletromotriz gerada, dividido por B vezes o D. Então, nós sabemos o diâmetro do tubo, da tubulação, nós sabemos a força eletromotriz que nós conseguimos calcular devido ao campo magnético induzido por uma corrente, tá? E também nós conseguimos fazer então o cálculo desse fluxo. Então, a vazão igual a π sobre 4 EBD. Então, este é o princípio, tá, dos medidores especiais tipo magnético. Outro tipo de medidor especial de vazão são os ultrassônicos. Tá? Outros tipos de medidores especiais de vazão são os ultrassônicos.
que fundamenta-se no princípio da propagação do som no líquido. Então nós temos aí teoria da propagação do som. Os medidores de vazão tipo ultrassônico, nós podemos ter, fazendo a medida de vazão por tempo de passagem ou por efeito Doppler. Nos medidores por tempo de passagem, pulsos sonoros são gerados, tá? Em geral por transmissores piezoelétricos, que transformam o sinal elétrico em vibração, que nem nós vimos lá no medidor de vazão, de pressão do tipo piezoelétrico. Então, essa vibração é transmitida ao líquido. Então, olha aqui, ó, nós temos os geradores, né, que são os transdutores piezoelétricos, gerando pulsos. Esses transdutores são posicionados formando um ângulo na seção que corresponde à distância dos sensores. Então, olha, eles não são colocados um de frente para outro, e sim com um ângulo, né, para que nós tenhamos, então, a análise da diferença de tempo de percurso de um feixe ultrassônico inclinado em relação às linhas da velocidade do fluxo. Então eu disparo, né, um pulso, ele vai com uma velocidade quando está no sentido do fluxo e com uma velocidade diferente, menor, quando está oposto ao fluxo. Então, qual a diferença de tempo de trânsito na ida e na volta do feixe ultrassônico? Determina-se a velocidade do fluido da qual infere-se a vazão volumétrica. Então, olha só, a velocidade no percurso L, então, a distância que eu tenho entre os dois transdutores, né, é o percurso L, é dada pelas equações aqui, ó, que representam a velocidade de ida e de volta do pulso gerado, né? Então eu tenho transdutor AB e BA, né? Como o fluxo está nesse sentido, AB é positivo, a volta é o BA negativo, tá? Onde o CS aqui é a velocidade do som no meio. Então, isolando o CS nessas duas equações, tá? Isolando o CS nessas duas equações e igualando, né, as equações, nós temos que a velocidade média do fluido será igual à velocidade média de trânsito do transdutor A até o B, menos a velocidade média de trânsito do transmissor, ou transdutor B, ao transdutor A, dividido por 2 cosseno de alfa, né, que é o ângulo que nós temos aqui para que fique inclinado esta medida. Então, as velocidades médias dos pulsos ao longo dos percursos, né, o VAB, que é o de ida, e o VBA, que é o de volta, são determinadas pela divisão da distância entre os transdutores A e B e o tempo que os pulsos levam para chegar ao receptor. Então aqui eu tenho, olha, VAB, então nós temos aqui distância do percurso dividido pelo tempo de trânsito de A a B. Para o BA é a mesma coisa, é o L dividido por TBA. Então, substituindo na equação anterior VAB e VBA, nós temos a seguinte equação para a velocidade média do fluido. L, 2 cosseno de alfa, 1 sobre TAB menos 1 sobre TBA. E se vir aqui, olha, no nosso desenho, nós temos L aqui, nós temos D aqui.
o ângulo alfa, então cosseno de alfa é D sobre L. Substituindo aqui na nossa equação, nós temos que a velocidade é igual a L ao quadrado dividido por 2D, 1 TAB menos 1 TBA. Veja, pessoal, como L e D são conhecidos, é necessário apenas determinar o tempo de trânsito entre os transdutores. Então, é isso que é feito. Cada transdutor ele é receptor e transmissor. Então, ele consegue determinar, a partir do momento que ele libera o pulso, quanto tempo leva para esse pulso retornar. Esse tipo de sensor é para medidas de vazão onde o fluido é limpo, né? O que é isso? Não há particulados. Quando no fluido há presença de particulado, então nós iremos utilizar o medidor ultrassônico por efeito Doppler. Tá? Então, o que eu tenho nesse tipo de medidor? Um sinal de frequência conhecido, ele é transmitido para o líquido a ser medido. Tá? Aqui eu tenho os sólidos, tá? Que no fluido, ou bolhas, ou qualquer outra descontinuidade que eu possa ter, faz com que o sinal que é transmitido seja refletido ao elemento receptor. Né? Então, o que eu tenho ali? Uma mudança de frequência neste sinal. E essa mudança de frequência é proporcional à velocidade ou taxa de fluxo do líquido. Então, resumindo, né? O medidor tipo ultrassônico de efeito Doppler, ele é um radar das partículas que estão dentro do fluido. E nós já vimos, né, quando nós estudamos fenômeno de transporte, lá, mecânica dos fluidos, fenômeno de transporte na parte de quantidade de movimento, nós vimos que uma partícula dentro de um fluido viaja à velocidade que o fluido está. Então, se nós estivermos medindo a velocidade da partícula, estamos medindo a velocidade do fluido. Tendo velocidade e tendo a área transversal da tubulação pela qual este fluido passa, nós temos a determinação da vazão. Olha, além da vazão volumétrica, nós podemos também realizar a medida direta da vazão mássica de um sistema. Os medidores de vazão mássica são a base para formulações, balanços de massa, faturamento e transferência de custódia em indústrias. Consideradas as mais críticas medições de vazão em plantas de processo, a confiabilidade e a exatidão das medições mássicas são muito importantes. Como funciona, então, um medidor do tipo Coriolis? Nós temos aí a teoria de Coriolis, ou a força de Coriolis, né? Uma massa m deslocando-se com uma velocidade relativa, v, em relação a um sistema de referência, por sua vez, em movimento de rotação, ômega, é submetida a uma força de acordo com a equação. Força de Coriolis, 2 vezes a massa, vezes o movimento de rotação, vezes a velocidade relativa. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando nós temos um fluido qualquer introduzido dentro de um tubo em constante oscilação, o efeito da força de Coriolis se manifesta causando uma torção no tubo. Então eu tenho uma torção. Esta torção, pessoal, ela é imperceptível a olho nu.
Então, o que nós temos ali? Tá? Uma frequência, né, com que ocorre essa torção sendo medida por sensores muito sensíveis. Tá? Esses sensores, então, bem sensíveis, tá? Eles irão captar essa frequência de torção e gerar um sinal senoidal. Tá? Então, olha só, uma hora eu tenho ele tocando um sensor, outra o outro. Então eu tenho uma oscilação, tá bom? Essa oscilação, ela depende tanto da velocidade com que o fluido passa, quanto da densidade do fluido. Então, sensores de medição tipo Coriolis, eles medem a vazão mássica porque nós conseguimos determinar também a densidade do fluido. Tá bom? Então, nós sabemos que vazão mássica é a vazão volumétrica multiplicando a densidade do fluido. Tá? Então, como é determinado? Então, a massa, né? A vazão mássica aqui nesse tipo de sensor. A diferença que eu tenho de fase entre os dois sinais, tá? Olha aqui que tem um sinal senoidal gerado aqui, um sinal senoidal gerado aqui. Os sinais são gerados como? Quando a oscilação está de um lado e do outro, né? Acionando um sensor e o outro sensor. Então eu tenho uma defasagem, olha. Né? Então é a mesma onda senoidal, mas com uma defasagem. Então essa diferença de fase, ela é proporcional, né? A vazão mássica. Então a diferença de fase entre os dois sinais determina o tempo de escoamento em função, tá, da densidade, do diâmetro e comprimento do tubo. Tá bom? Então nós iremos obter a vazão mássica. A densidade, ela é determinada em função da frequência de ressonância do fluido. Tá? Então eu tenho aqui, olha, a frequência de ressonância, que é o T, né? A frequência que eu tenho, né, na minha onda partiu, né, da passagem pelo centro até chegar novamente do outro lado. Então eu tenho T. Então a ressonância de frequência é 1 sobre o T. E isso é a densidade do fluido. Tá? A gente pode fazer, vocês podem em casa fazer uma brincadeira, tá? Para ver o efeito Coriolis. Então, o que você faz? Pega uma mangueira sem nada dentro. Tá? Segure as pontas da mangueira com as duas mãos, né? E para frente, movimente para frente a mangueira, tá? Sem nada. Então, você vai ver que você tem, né, um movimento que não tem oscilação. Tá? Aí liga a torneira, passando então água por essa mangueira. Ao fazer o movimento, você vai ver que chega a um ponto que a sua mão vai ficar defasado. Então, a mão direita e a mão esquerda irão se movimentar, tá, em frequências diferentes. Isso devido ao que? A oscilação gerada pela movimentação do fluido dentro de uma tubulação, ou seja, devido à força de Coriolis. Pessoal, aqui encerramos a parte de sensores de vazão. Nesta aula, podemos aprender os princípios de funcionamento dos principais sensores de vazão utilizados na indústria. Até a próxima, abraço para todos.